todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro, terceiro domingo da Páscoa do Senhor. Na alegria da fé que nos reúne, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, símbolo da presença do ressuscitado e do vosso imenso amor por nós. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, neste evangelho, o evangelista João, ele tem uma preocupação, que é informar a todos os irmãos e irmãs a experiência que os apóstolos fizeram com o ressuscitado. O que ele narra é resultado desta experiência com o Senhor ressuscitado. O texto que nós acabamos de ouvir, ele se divide em duas partes. A primeira é a pesca abundante e a segunda, a missão que Jesus confia a Pedro. Na primeira parte, que é da pesca abundante, encontramos também dois momentos. O primeiro, a iniciativa dos apóstolos. Eles eram pescadores, a maioria deles, e eles vão tomar uma decisão. E qual é a decisão deles? Nós vamos pescar. Uma decisão corriqueira, no dia a dia deles, eu vou pescar. Mas lembrem-se de uma coisa: quando Jesus os chamou, e Jesus disse para eles: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens, né? A missão dali em diante era conquistar os corações para Jesus, anunciar o Evangelho, serem missionários e não voltar a pescar peixes. Quando eles dizem vamos pescar, eles estão retrocedendo na missão que Jesus havia confiado a eles. E eles vão. Vocês prestaram atenção quantos discípulos foram pescar? O número 7. E 7 é um número significativo. Não foram só 7. A comunidade acabou retrocedendo na missão. E eles vão trabalhar a noite inteira. E eles não vão pescar nada. Eles não avançaram com Jesus. Lembra uma outra passagem no Evangelho que Jesus desafia os discípulos a avançarem para as águas mais profundas? Não voltar. Quem retrocede não avança, evidentemente. E aí, meus irmãos, aquela pesca da iniciativa deles não foi produtiva. O que aconteceu?
Eles deixaram de ouvir a palavra, o ensinamento de Jesus. Eles ficaram presos nas suas questões, na sua insegurança, no medo que eles estavam alimentando no coração. E lógico que uma experiência assim não seria uma experiência produtiva. A pesca seria minguada. E aí, meus irmãos, quando eles voltam daquela experiência carregada de frustração, eles encontram Jesus na praia, esperando por eles, porque Jesus não abandona a comunidade. Ele vem sempre ao nosso encontro, mesmo quando nós retrocedemos, quando nós estamos inseguros e não queremos avançar. Ele vem ao nosso encontro, porque Ele não nos abandona como nós somos tentados a abandoná-lo. E aí Jesus então vai conversar com os discípulos. E Jesus vai ensinando a palavra. E eles escutam o que Jesus tem a dizer. Já não é mais iniciativa própria. Agora eles ouvem a palavra, aprendem com Jesus, se deixam iluminar pelo ensinamento de Jesus. Nós não podemos esquecer isso. A palavra de Jesus ilumina a nossa vida e dá sentido à nossa existência. A palavra de Jesus. E Jesus vai dizer: lancem a rede à direita do barco. E eles obedecem. E eles lançam. O que acontece? A pesca é abundante. A pesca acontece. Envolvida na rede de Jesus, que é a igreja, todos os povos conhecidos. Por isso o número 153. E aí, quando eles percebem que é o Senhor, correm ao seu encontro. Pedro se antecipa, mas a comunidade e a barca vai chegando, carregando os frutos. Antes não tinham nada para oferecer. Que tristeza! Uma comunidade que não tem o que oferecer diante da necessidade das pessoas. Quanta gente perguntando: o que vocês têm? E nós tantas vezes na nossa insegurança respondemos: não temos nada. Não é a resposta que Jesus quer ouvir dos seus discípulos. Ele quer a experiência da rede cheia. E isso é resultado da escuta amorosa e obediente da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus os espera com uma refeição. Que bonito! Jesus se preocupa, a ternura de Deus para conosco. Ele está do nosso lado, Ele se preocupa em cuidar de nós, em dar do alimento. Ele prepara para nós uma mesa. Como é bom vir à mesa do Senhor. Venham cear comigo. É a missa, é a Eucaristia, é a mesa que o Senhor prepara para nós, para que alimentados e fortalecidos no seu corpo e no seu sangue, continuemos a pescar, continuemos a missão, ensinando as pessoas o caminho do amor, na atitude do serviço.
Que experiência gostosa sentar à mesa com o Senhor e aprender com Ele. Nós saímos da missa fortalecidos, alimentados. Às vezes o nosso coração está meio lá distraído, às vezes entristecidos, e nem sempre percebemos a força que a Eucaristia traz para nós. Mas jamais se esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs, independente do nosso humor, a Eucaristia é força na nossa vida, sempre. É graça que Deus concede aos seus filhos e filhas. E depois desta convivência amorosa, cheia de ternura de Deus, Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, estão lembrados de quem é Pedro, né? Pedro foi o escolhido para ser a rocha firme, o sustento da comunidade. Um pouco antes Pedro tinha feito o quê? Lembra no momento da paixão? O que Pedro fez? Pisou na bola, né? Negou Jesus por 3 vezes. E Jesus se aproxima dele, não recorda aquele momento, não diz nada para Pedro da sua negação, mas pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Você me ama de verdade? E Pedro responde: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas, eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fica cheio de dedos: Senhor, pela 3ª vez? Mas Jesus reafirma aquilo que ele havia, no seu medo, negado. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: porque você me ama, assuma a sua missão. Não seja covarde. Não seja covarde. Então, cuida do rebanho, anuncia o Evangelho, mostra com a sua vida a força do amor de Deus e mostre nas suas atitudes a alegria de viver o Evangelho. E meus irmãos, cada vez que nós sentamos com o Senhor não fica recordando as nossas incoerências. O Senhor não gosta de ser livro de memórias passadas. Ele quer ver a nossa vida projetada para frente na missão. E você me ama? Quando a gente o recebe na Eucaristia e o nosso coração se alegra pela presença do Senhor, que se mistura a nossa fragilidade e nos transforma na força do seu amor, Ele está perguntando isso: você me ama? E nós vamos dizer: Senhor, claro que eu te amo, porque se eu não te amasse não teria buscado. Eu te amo e necessito deste amor, desta força que me transforma, consola, me sustenta. E aí Jesus vai dizer então: seja meu discípulo, meu missionário, mostre com o seu modo de viver a alegria de ser discípulo, testemunha, anunciador do Evangelho. E é isso que o Senhor quer ouvir de cada um de nós, como ouviu de Pedro. E que nós na missão cuidemos um do outro, cuidemos. Hoje em dia parece que está na moda mais do que nunca
descuidar, falar do outro, destruir o outro. Não, para quem ama isso não pode acontecer. Nós cuidamos porque amamos, né? E de quem se ama, cuida. E hoje, meus irmãos, nós vamos colocar lá na nossa árvore mais um fruto, mais uma atitude importante do cristão: justiça. Justiça na Bíblia, no ensinamento de Jesus, não é uma contabilidade legalista, que a lei apresenta isso, e a gente vai ticando o que faz e o que não faz. Não é essa a atitude. Justiça é a atitude de quem coloca a sua vida na direção de Deus para fazer a sua vontade. A Bíblia atribui a palavra justo, ou atributo justo, a poucas pessoas. Aqueles que de fato se consagram em fazer a vontade de Deus. Que essa seja a nossa justiça, a justiça de quem vive em Cristo ressuscitado e demonstra o seu amor, assumindo a sua missão na atitude de amor e de serviço. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.